Olá, muito boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença do público. Muito obrigado por terem vindo assistir a esta sessão de poesia sobre poesia e feminismo. Em segundo lugar, quero muito agradecer às nossas duas oradoras, à Inês Fala Fogo e à Paula Groff, por terem aceitado este convite. E em último e terceiro lugar, mas não menos importante, um grande agradecimento à FNAC por ter acolhido esta sessão. Um nosso muito obrigado. Esta sessão, que se intitula Poesia e Feminismo, é sobre isso que vamos falar e debater aqui hoje, insere-se num ciclo de poesia mais amplo, intitulado Poesia em Debate mais Open Mic. Este ciclo e este encontro de poesia e feminismo é, portanto, a primeira sessão deste ciclo Poesia em Debate mais Open Mic. É um ciclo temático de conversas onde a poesia é o centro da discussão. Todos os meses pretendemos ampliar as conexões entre o discurso poético, os maiores desafios do mundo contemporâneo e as grandes questões da humanidade. Desta forma, esperamos mostrar como a poesia pode estar em todo lugar, ainda mais onde menos se espera. Eu vou começar por apresentar as nossas duas oradoras. Então, do meu lado direito, temos a Paula Groff, que é professora, escritora, mulher, imigrante. Escreve quando não está a jardinar e pinta quando não está a ler. Ama bichos, livros, plantas, pessoas, casas e comida. Nessa ordem. Gosta também de ter tempo para projetos paralelos. No Brasil e na França, constrói bibliotecas de rua para trocas gratuitas de livros, as chamadas buziostecas. Em Portugal, organiza um coletivo de poesia escrita por mulheres chamado Candela. O coletivo reúne-se mensalmente para uma noite de poesia aberta a todas as pessoas. As noites de Candela, como são chamadas, acontecem na Casa da Horta, no Porto, desde 2023. Com o coletivo Candela, também já esteve nas inaugurações simultâneas de Miguel Bombarda e no Festival Internacional de Poesia do Porto, o FIP, com jogos interativos para todas as idades que visam amplificar e divulgar a obra e a voz de poetas mulheres. Paulo, tu tinhas preparado alguma coisa para nós, não é verdade? Sim. Muito obrigada, Luís, e muitíssimo obrigada a todas e a todos que estão aqui hoje. Eu sei que é um domingo à tarde, né, gente? É tempo premium e vocês escolheram estar aqui. Eu fico muito, muito feliz de ver que há tanto interesse na poesia. E como o Luís falou, eu estou aqui, mas eu represento um coletivo. Eu não estou só, eu tenho muita sorte de ter pessoas muito especiais. Nem todas nós podemos estar aqui hoje, mas como forma de tentarmos estar todos aqui, nós preparamos um pequeno presente, são pequenos versinhos convite para a nossa próxima noite de Candela, e esses são versos que são muito especiais para a gente. Durante as nossas duas últimas temporadas, todos esses versos foram versos que tocaram pessoas de alguma forma. E eu acho que em tempos onde nós estamos tão afastados pela tecnologia, por diversos fatores, pelo mundo, ter uma presença física, palpável, é algo que é uma maneira de nós termos um contato com vocês, mesmo que nem todos nós possamos estar aqui. Então, a Fernanda e o Inácio vão passar de mesa em mesa. Eu peço que vocês selecionem um versinho e eu vou dar alguns momentos para ver se vocês querem trocar de versos ou se vocês estão felizes com os versos que receberam. Então, vamos ter um pequeno momento de silêncio aqui. Espero que estejamos todos confortáveis com isso. Obrigada, Luís. Muito obrigado. Então, os versos estão a ser distribuídos, não é? Ok. Se calhar então passamos aqui à apresentação da Inês e depois no final vemos se alguém quer trocar o verso depois da apresentação, pode ser? Ok. Então vamos a isso. Do meu lado esquerdo temos então Inês Fala Fogo. A Inês é poeta e percorre as possibilidades das suas estéticas escrita, falada e visual. Também cria paisagens sonoras e instalações.
As suas obras, nas quais reflete sobre temas como o tempo, a liberdade e a igualdade, têm sido divulgadas em antologias e expostas em festivais de arte nacionais e internacionais. Foi finalista do concurso nacional Cantar Abril, na vertente Declamar Abril 2024, menção honrosa no Prémio Literário Igualdade de Género 2024 e no Festival de Poesia de Lisboa 2023, 2024 e 2025. É autora do livro Casulo para Criar Asas e fundadora do coletivo Mulheres Fazem Revoluções. Tem um mestrado em Comunicação e Jornalismo, uma pós-graduação em Marketing Digital e um doutoramento em Estudos Feministas por terminar. Está a promessa. Exato, ficamos a aguardar. Exato. Portanto, Paula, como é que estamos com o nosso momento de reflexão? Alguém quer trocar de verso ou estamos todos satisfeitos com o que recebemos? Sim? 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 Perfeito. Podemos seguir, Luís. Muito obrigado. Então, aqui vamos. Entramos agora na fase do debate e a primeira questão que eu tenho para colocar a ambas é a seguinte. O que é a poesia? O que é o feminismo? De que forma se relacionam ambos? E uma vez que uma das questões mais debatidas quando se fala de feminismo é esta: qual é o lugar da mulher? Onde é o lugar da mulher? É uma das coisas uma das expressões que nós mais ouvimos, não é? Por vezes pejorativamente, certo? E portanto a minha questão também é: qual é então, pegando nesta expressão, qual é o lugar da mulher na poesia? Porque nós historicamente vimos que o lugar da mulher na poesia era o de musa, não é? A musa que inspirava os poetas homens a escrever. E atualmente vemos que esse cenário está a mudar. Em 2014 tivemos a nossa Sofia, que foi elevada ao panteão nacional, portanto ao lugar dos deuses, e portanto há aqui uma grande evolução no papel e no lugar da mulher na poesia. Portanto, quero-vos ouvir um pouco falar sobre este tema, por favor. Ok, posso começar então. Antes de mais, agradecer a vossa presença, a presença de toda a gente que aqui está, agradecer ao Luís por esta oportunidade e à FNAC também, e à minha companheira Paula, que está aqui comigo, a partilhar também este momento. Então, muitas questões, não é? E de facto este debate é muito importante e traz aqui muitas camadas. Eu começaria por dizer que a poesia é uma expressão da linguagem que nos ajuda a criar novos universos, novas estruturas também de pensamento, de reflexão. E eu acho que é nessa encruzilhada que a poesia se encontra com o feminismo, porque o feminismo também ele é uma ferramenta para nos ensinar a refletir, a indagar, a fazer alguma introspeção, e também a percebermos como é que nós, enquanto sociedade, podemos libertar toda a gente, não só as mulheres. O feminismo é muito isso, é libertar não só as mulheres, libertar toda a gente. E então acho que é nessa encruzilhada que poesia e feminismo se encontram. O lugar da mulher na poesia, e como em todos os outros, não é, será onde ela quiser. E de facto acho que conseguimos ver que agora as mulheres têm mais oportunidades para elas mesmas criarem poesia. Acho que esse tem sido um caminho trilhado até aqui muito importante, devido também ao feminismo, à nossa própria rebelião contra essas estruturas patriarcais, machistas, que nos afastam, afastam para a invisibilidade, não é? Então acho que é um bocadinho por aí. E, assim, em guisa de complemento ao que a Inês, eu concordo muito contigo nessa questão da encruzilhada e também da libertação, e acho que me atrai principalmente essa pergunta de qual é o lugar da mulher na poesia. E conforme nós mulheres vamos
acessando mais lugares, vamos tendo mais oportunidades, isso também se reflete mesmo na obra poética. Então, por exemplo, mesmo aqui no Norte, nós temos grandes poetas como a Francisca Bartilotti, que é médica e poeta, e isso se reflete na poesia dela. Nós podemos ver diversas expressões de outras experiências, outras profissões que se inserem ali, onde a mulher não é só o alvo do amor de um homem, ou está a sofrer de amor por alguém, mas ela pode falar, por exemplo, como a Ida Vitale, poeta uruguaia de 99 anos, que é apaixonada por biologia. E você vai ver a biologia inserida dentro da poesia. Então, assim, eu gosto muito de ver que as mulheres, com o pouco de espaço e o pouco de oportunidade que aos poucos vai se alargando, nós vamos tendo acesso a uma pletora, uma diversidade de perspectivas que vão muito além da poesia que é talvez mais canônica, mais do amor romântico, mais de esperar o seu homem voltar da guerra, do mar. Assim, ainda há espaço para isso, com certeza, mas nós estamos ocupando muito mais lugares e isso me dá muito otimismo de ver o que vai ser a poesia feminina em 5, 10, 15 anos, quando esperamos nós ocuparemos ainda mais espaço. Adoraria ver a poesia de uma mulher presidenta, por exemplo. Ainda estou para ver e espero estar com vocês assim no aguardo disso. Muito bem. Passamos então à próxima questão, que também coloco a ambas, e que parte da seguinte reflexão. Existem certas poesias, certas poéticas, sobre as quais se questiona se é possível falar de uma maneira individualizada sobre elas. Por exemplo, eu estive no verão numa sessão gravada ao vivo do podcast O Para Me Ensinar a Cair, com a Raquel Marinho. Este podcast foi gravado em Almancil, no Algarve. Foi sobre um poeta do Algarve, chamado Casimiro de Brito. E a questão que mais gerou debate no público era a seguinte: será que existe uma poesia algarvia? Será que existe uma literatura algarvia? Portanto, estas questões identitárias da poesia, não é? E então eu faço aqui a mesma questão, que é: o que caracteriza a poesia escrita por mulheres? Há uma literatura feminina ou feminista? De que forma se distingue ou aproxima de outras literaturas e de outras poéticas? Ok, posso ir? Ok. Eu acho que uma mulher... eu acho que não há uma literatura feminina simplesmente porque é uma mulher a escrevê-la. Toda a gente que aqui está tem diferentes experiências a nível individual. Eu e a Paula somos mulheres, mas acredito que as nossas poesias serão naturalmente diferentes pelas nossas experiências individuais, não propriamente por termos nascido mulheres. Claro que o facto de nós sermos mulheres aos olhos da sociedade nos faz ter experiências que depois se podem refletir na maneira como nós escrevemos ou nos assuntos que abordamos. Mas ela não está intrinsecamente ligada a essa condição, diria. Mas sim por, lá está, fatores externos que nos condicionam na nossa vida em geral. Poesia feminista, eu acredito que exista e qualquer pessoa a pode fazer, porque lá está, ser feminista é querer libertar toda a gente e nesse sentido acredito que toda a gente possa fazer poesia ou literatura feminista. Eu acho que eu acrescentaria, de fato, concordo muito contigo, eu diria que é aquele velho adágio de não se nasce mulher, torna-se mulher. A sociedade nos coloca num lugar onde nós acabamos vivendo experiências muito similares. E, nesse sentido, a poesia, muitas vezes, a poesia escrita por mulheres, ela é muito um lugar de encontro. A minha experiência que eu descrevo, a minha experiência enquanto mulher perante a sociedade, os encontros que eu tenho com a sociedade que eu coloco na minha escrita vão ser reconhecidos por outras mulheres e vão também ajudar a abrir os olhos de outras pessoas que talvez nunca tenham enxergado o que é ser mulher no mundo. Então, acho que ela funciona realmente como um ponto de encontro, um lugar onde as coisas se convergem e a gente consegue, sim, mapear o que é um poema escrito por uma mulher, nem sempre, e também... isso acho que é uma questão que a gente pode passar muito tempo aqui, sim. Mas
há algo ali, por exemplo, dentro do que você disse, Luiz, há uma poesia algarvia? Eu acho que sim. Há quase um terroir, assim, há as condições de temperatura e pressão que vão fazer aquelas pessoas dividirem aquelas mesmas experiências. E a gente pode olhar para um macrocosmo do que é ser mulher no mundo, e é muito interessante ver, por exemplo, em poetas asiáticas, você se vê ali refletida. Eu nunca fui àquele continente, eu nunca morei ali, eu sei muito pouco sobre aquela cultura, mas eu sei o que é ser mulher da mesma maneira que aquela mulher sabe. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode ir para um microcosmo do que é ser mulher no Algarve, o que é ser mulher em Gaia, o que é ser mulher no Porto, e isso vai se traduzir na escrita. Exato. O que é ser mulher imigrante em Portugal, que é uma experiência que eu não tenho, portanto, logo aí nós vamos convergir, mas lá está, vais ter tu a tua identidade e eu a minha. Mas sim, conseguimos sempre mapear aqui temas comuns. Há, digamos, quase que um circuito, não é, de temas comuns a nós mulheres, sim. Sim, e é uma forma também de nós compreendermos as nossas diferenças. Talvez Exato. Nós nos encontremos enquanto mulheres que acessaram a universidade. Exato. Mas eu não sei a vivência de uma mulher negra. E eu posso me aproximar dela através da literatura, através da poesia. Isso me expande horizontes. Então, é o que nos encontra e o que nos difere e que acaba nos aproximando por meio da poesia. Exatamente. Muito bem. A próxima questão é para a Paula e é a seguinte. Como é que nasceu o projeto Candela? Qual é a importância de ler poetas mulheres dentro do cânon? E qual é a importância de ler as poetas periféricas, racializadas, provenientes de minorias e etnias diversas? Meu Deus, Luiz, são muitas perguntas dentro de um. Peço um pouco de paciência, vamos tentar dividir um pouco aqui. Assim, o projeto, as Noites de Candela, elas surgiram principalmente porque, eu acho a cena poética de Portugal, ela é uma cena muito diferente de todas as outras que eu tive a oportunidade de experienciar. É uma cena incrível. Eu sou muito grata, principalmente ao norte de Portugal, por ter tantas oportunidades. Assim, se calhar, você consegue ir a uma noite de poesia todos os dias da sua semana, aqui no norte, e eu nunca vi nenhum lugar assim. Dito isso, eu passei a ir às noites de poesia e muitas vezes eu me pegava contando quantos poetas homens eu vou ouvir até eu ouvir uma mulher. Claro, tenho poetas homens que eu amo, mas é muito estranho, às vezes, você ouvir 13 poemas de um homem e um de uma mulher. Ou você passar uma noite inteira sem ninguém ter sequer percebido que não leu-se um poema de uma mulher. E isso eu falo por experiência. Então, assim, nasceu desse vácuo, nasceu dessa coisa que gritava de que o que aconteceria se nós invertêssemos tantas noites de poesia que eu fui, que eu não ouvi uma mulher falar. Às vezes, nenhuma mulher sequer declamava um poema de um homem. O que aconteceria se nós virássemos isso do avesso? E foi um experimento. É uma noite de poesia onde todos podem participar, mas que a gente só tem essa regra. Precisa ser um poema escrito por mulheres. E, bom, felizmente deu certo. Assim. Então, acho que isso responde à tua primeira pergunta. E, sobre ler poetas dentro do cânone, aí eu acho que eu deveria falar um pouco da minha experiência como imigrante, como brasileira. Eu sou uma pessoa da área das letras e, durante muito tempo na minha vivência, mesmo que fosse muito mais na prosa, assim, eu conheci Camões no Brasil, eu conheci Pessoa, eu conheci uma enormidade de poetas incríveis, mas eu precisei atravessar um oceano para conhecer Sofia. Eu precisei atravessar um oceano para conhecer Adília Lopes. Eu precisei atravessar um oceano para conhecer tantas poetas que, para mim, têm um lugar tão importante quanto no cânone, mas que, será que elas estão mesmo no cânone se elas têm um alcance tão mais reduzido? Sabe? Eu acho que a gente também precisa questionar até que ponto o que é cânone, né? Se ele é insular, se ele se encerra aqui, será que elas estão mesmo lado a lado com essas pessoas? Então, acho que é isso. E, eu acho que eu vou problematizar uma coisa aqui que talvez vocês vejam a problemática, talvez não, mas eu acho que existe uma pergunta a se fazer, mesmo quando a gente fala das poetas do cânone,
Por que a gente fala em Shakespeare? Por que a gente fala em Camões? Por que a gente fala em Baudelaire? Por que a gente fala em Neruda? Mas a gente fala na Sofia, a gente se refere a ela pelo primeiro nome. Por que a gente fala na Adília? Por que não é a Lopes, sabe? Por que a mulher ela não carrega o próprio sobrenome? Até que ponto isso nos hierarquiza? Claro, talvez a gente chamar uma pessoa pelo primeiro nome seja uma questão de carinho. Talvez chamar pelo sobrenome seja uma questão de autoridade. Eu não sei, mas eu acho que é uma pergunta que a gente precisa se fazer, sabe? Não é negligenciável. Eu não falo no William, mas eu falo na Sofia. E eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Sobre a última pergunta, eu vou ser breve. Sobre ler pessoas racializadas, pessoas que foram colocadas em uma condição de minoria. E, assim, para mim, na minha experiência pessoal, a literatura é um lugar extremamente formativo do meu pensamento, da minha ótica de ver o mundo, e eu acredito que para muitas pessoas também seja isso. Muitas vezes é um lugar onde se molda a própria história, mesmo dentro da ficção, é como a gente percebe a história. E eu acho que é algo de muito perigoso em a gente sempre ter tão acessível autores que têm uma mesma cor, que têm o mesmo gênero, que normalmente vêm de uma mesma classe social, e mesmo, por exemplo, no Brasil, e eu inclusa aqui, que tem o mesmo formato de sobrenome, que é um nome brasileiro e um sobrenome europeu. Eu sou Paula Groff. E, assim, a gente sempre tem uma história que é parcial, né? E isso acaba por deturpar a nossa visão de mundo, sabe? E isso, a consequência disso é que a gente torna todo mundo que não é branco, homem, cis, hétero, passa a ser o outro, passa a ser o desconhecido. E isso tolda a nossa vista. Se eu não conheço aquela pessoa, se eu nunca conheci a vivência de uma pessoa trans, por exemplo, é muito mais fácil para mim achar que, não sei, aquela pessoa está só querendo atenção, sabe? Ela quer entrar num banheiro, ela quer ter uma diferença negligenciável numa competição de um esporte. Agora, se eu tenho a oportunidade, o acesso a ler a vivência de uma pessoa trans, muda a minha ótica sobre ela. Então, eu acho importantíssimo que nós tenhamos esse olhar e, infelizmente, hoje ainda precisa ser um esforço que a gente faz. Quantos autores negros a gente leu no último ano sem precisar buscar o autor negro? Quantos autores trans ou autoras trans a gente leu que foram facilitados para nós? Porque, quando eu entro numa livraria, eu sou guiada, meu olhar é guiado, e ele é sempre guiado para os mesmos lugares. E eu acho isso um perigo. Então, acho que eu respondi a sua pergunta. Muito pertinente as suas colocações. Inês, quem são estas mulheres que fazem revoluções, para usar o título do teu projeto? Como chegaste até elas? Em que medida este projeto é relevante para pensarmos a construção da nossa democracia e da nossa noção de liberdade? Por que razão consideras que muitos destes nomes foram esquecidos? Achas que é a culpa do ensino, nos moldes em que é atualmente praticado? O que pode ser feito para mudar isso? E qual tem sido o real impacto deste projeto na valorização do legado destas mulheres? Obrigada pelas perguntas, são muitas, de facto. Vou tentar também, como a Paula, responder tudo direitinho e não me esquecer de nada. Então, o projeto Mulheres Fazem Revoluções foi um projeto que ganhou forma em 2023, mas que parte de uma indagação mais antiga, de uma inquietação que eu tinha mais antiga, que tem que ver com a nossa história específica de Portugal e da nossa luta pela liberdade, portanto, a nossa revolução do 25 de Abril. Eu, como sou neta do Portugal Descalço, sempre ouvi falar com muito entusiasmo do 25 de Abril, porque as pessoas viviam antes disso miseravelmente, e sempre ouvi falar com grande entusiasmo. E muito bem, todos os anos nós ouvimos falar dos Capitães de Abril, que os Capitães de Abril nos deram a nossa revolução, e obviamente que a nossa revolução é indissociável do movimento das Forças Armadas. Porém, na minha cabeça, existiram muitos outros homens e muitas outras mulheres sem farda
que contribuíram para a nossa revolução pela liberdade. E, portanto, eu quis partir desse lugar, das pessoas que estão mais invisíveis, e foquei-me primeiramente nas mulheres que contribuíram para essa revolução. Foquei-me em mulheres de letras, particularmente, para começar o projeto, porque também eu sou de letras, e deparei-me com a história das nossas Três Marias e das novas cartas portuguesas. Eu até então não tinha estudado as Três Marias na escola, não conhecia as novas cartas portuguesas e, tal como tu dizias e bem, Paula, considero isto um perigo, porque nós não temos acesso a outras visões, a outras perspectivas. E então foquei-me, lá está, nestas primeiras mulheres de letras, mas hoje quero alargar o projeto a muitas outras mulheres que fazem revoluções não só na literatura, como também na ciência, tecnologia, nas artes. Espera aí, mais coisas, porque tu fizeste muitas perguntas. Sim, o projeto vem no seguimento também daquilo que a Paula estava a dizer. O projeto é relevante, quer o meu, quer o da Paula, nessa medida em que nós trazemos novas perspectivas, novas visões, criações de quem nós até então poderíamos não conhecer ou que não são tão conhecidas, e damos essas perspectivas a conhecer também a outras pessoas. E isso é importante para a nossa capacidade de sonhar, porque se nós... eu deparo-me muito, portanto, nas investigações que eu faço aqui relacionada com a questão das mulheres, eu deparar-me com autoras que falam sobre as nossas questões ligadas a ser mulher, falam sobre o aborto, falam sobre as violências que nos são dirigidas todos os dias e que sempre foram, continuam a ser. Eu faço um reconhecimento, não é, de mim mesma, e consigo, e tal como eu faço, todas nós fazemos e todos nós podemos fazer quando trazemos à tona e à luz estas outras perspectivas, que é projetarmos-nos a nós também, sentirmos-nos reconhecidos, refletidos de alguma maneira, e podermos lá estar a sonhar, porque alguém um dia também pensou sobre isto, também sentiu isto, também criou, também chegou a algum objetivo. Portanto, de alguma maneira também inspiramos, não é? Além de darmos a conhecer. E eu acho isso de facto muito importante, nós nos conseguirmos, lá está, não no sentido egoico, reconhecermos-nos, mas no sentido de há um reflexo nosso e que nós conseguimos projetarmos-nos, mas também para chegar ao outro e para chegar ao bem comum. E eu acho que é nessa medida que projetos como o nosso são relevantes. Muito bem. Agora, Paula, o que podemos inferir da presença de homens em noites de poesia escrita por mulheres? Ok, essa é uma pergunta curta, eu vou tentar também ser breve. Assim, quando nós começamos o projeto, nós não sabíamos como os homens iriam receber o projeto. E, assim, a nossa intenção nunca foi criar uma câmara de eco, né? Enquanto mulheres, nós queríamos ser ouvidas também não só por mulheres. E foi com muita alegria que a gente viu que muitos homens estão muito abertos, muitos homens estão muito receptivos, e o que também desafia algumas presunções que a gente pode ter. Acho que a sociedade está se transformando muito. Claro, existe muita gente gritando em sentido contrário. Nós estávamos a conversar um pouco antes, como, por exemplo, quando nós vamos às redes sociais, muitas vezes a gente só vê coisas para nos trazer choque, coisas... Exato, para gerar emoções. E, muitas vezes, nas nossas noites de poesia, nós nos encontramos muito mais com causas muito parecidas, nós nos identificamos muito enquanto seres humanos e muito menos da maneira belicosa que a gente pode ver em outros lugares. Então, talvez seja um lugar que meio que desescala um pouco muitas tensões. Acho que é isso. Ok. Eu nunca fui, mas já te fiz a promessa que quero vir a uma das noites de Candela. E permite-me só que acrescente, porque acho que também vem muito no sentido da conversa que eu e tu estávamos a ter antes.
Eu acho que o facto também de, nas noites de Candela, as poesias escritas por mulheres poderem ser lidas por toda a gente, inclusive por homens, por toda a gente, pessoas trans, não binárias, acredito que tenham também e que acolham esse público, todos nós. Isso também é importante para também destruir e desmistificar um novo pensamento, ou talvez não tão novo assim, de que o feminismo falhou aos homens. E eu acho que os homens lidarem diretamente com a leitura de um poema feito por uma mulher podem perceber que o feminismo não lhes falhou. Quem lhes falhou foi o mesmo sistema que falhou às mulheres, que foi o patriarcado. E aí eu acho que também é muito bom esse exercício que vocês fazem, nesse sentido de eles perceberem que também os homens são acolhidos no feminismo. Toda a gente é acolhida no feminismo. Sim. Inês, no início, antes do início da sessão, nós assistimos a um excerto do teu poema Carta de Amor para Machistas. Fala-nos um pouco sobre esta tua criação, os objetivos, a gênese deste projeto. Sim. Então, o poema Carta de Amor para Machistas, comecei a construí-lo em 2022, 2023, porque aqui no meio de iniciar estes projetos todos das Mulheres Fazem Revoluções, mesmo ao nível dos meus estudos, quis refletir sobre o que é isto de ser mulher. E lancei um desafio às pessoas que acompanham o meu trabalho nas redes sociais e perguntei-lhes o que é isto então de ser mulher, e para me enviarem algumas palavras, algumas expressões que elas achassem que definia então o que é ser mulher. Comecei a estruturar o poema e às tantas apercebo-me que o poema é mais um manifesto até do que um poema. E nesse poema e nessa estrutura eu encaixei as palavras e as expressões que me foram enviadas por essas 19 generosas pessoas que me responderam e que quiseram participar. E sim, ficou um manifesto, ficou deliberadamente um poema, manifesto muito cru, muito rude, que também parte muito, ou que se faz usar muito da repetição. Sim, vocês machistas, sim, vocês machistas. Mas há aqui um detalhe, eu não me dirijo aos homens nunca, eu dirijo-me aos machistas, porque lá está, o machismo é uma coisa que está disseminada e que não é propriamente exclusiva dos homens. O poema, entretanto, ganhou outra forma, ganhou a forma também de um vídeo poesia, mas a minha primeira intenção era de facto perceber juntamente da comunidade o que é isto então de ser mulher. A conclusão é que a mulher deve ser o que ela quiser, e acho que é muito nesse sentido que também que devemos caminhar. E foi muito importante, e aqui voltando também à questão que me colocavas da gênese, mais do que discutir se é poema, se é poesia, onde é que está a poética deste manifesto, eu acredito que a poesia deste manifesto, a poética deste manifesto está nesta construção coletiva que eu tentei fazer com as pessoas e que fiz juntamente com elas, porque até mesmo depois, quando o poema ganhou a forma de vídeo, onde há voz, eu também chamei as pessoas que quisessem ler o poema à sua maneira para se juntarem a mim. Portanto, há vozes de pessoas que quiseram participar que estão neste vídeo poesia, e acho que lá está, mais do que discutir isso, o que me importa a mim sempre que escrevo é chegar às pessoas, e eu com a Carta de Amor para Machistas cheguei a muita gente, e isso é o que me importa, e acho que é isso que é poética e a poesia, não é? É a distância mais curta entre duas pessoas, não é? Já dizia também o poeta norte-americano.
É isso. Acho que só para complementar, assim, e também fazendo palavras de outros poetas. A minha, por exemplo, quando você fala que seu poema talvez tenha ficado duro, talvez tenha ficado rude, acho que é uma coisa que muitas vezes nós, enquanto mulheres, nós nos questionamos, sempre é um lugar que talvez seja um lugar de desconforto. E eu gostaria primeiro de te parabenizar, né, pela coragem, mas também de fazer as palavras da Emília Souza, uma poeta brasileira, nossas, que ela diz que a poesia, assim como as mulheres, não tem obrigação nenhuma de ser suave. Então, só isso. Obrigada. Muito bem. Passamos agora para a próxima questão. Paula, a poesia partilhada em grupo pode ser uma forma de catarse coletiva? Qual a importância de iniciativas presenciais como as Noites de Candela, numa época em que somos sobrecarregados pelo digital e em que esse meio se torna particularmente uma arma fácil para atingir negativamente as mulheres? E temos, por exemplo, casos de fotografias que são partilhadas em grupos de WhatsApp sem consentimento. Portanto, o digital aqui quase como uma arma, não é, contra as mulheres. Como é que a poesia pode então agir aqui? Bom, são bastantes perguntas e também é uma pergunta bastante complexa. Vou fazer o meu melhor para respondê-la. Quanto à primeira pergunta, a poesia partilhada em grupo pode ser uma forma de catarse coletiva? A resposta curta é sim, com certeza. Mas eu gostaria de detalhar um pouco, pelo menos na nossa experiência, e nós tivemos a oportunidade de um pouco de conversar em grupo, e eu vou fazer o meu melhor para transmitir aqui. Eu acredito que a poesia partilhada em grupo ela funciona em dois âmbitos principais. O primeiro, conectando um pouco com a sua colocação sobre os meios digitais e sobre como isso opera nas nossas mentes, eu acho que nós vivemos tempos cada vez mais ansiolíticos, cada vez mais angustiantes e de cada vez mais incerteza. E, muitas vezes, nós somos atomizados a achar que essas angústias, que essas incertezas, elas pertencem apenas a gente, né? que são dúvidas nossas, são angústias nossas. Nós somos muito conduzidos pela forma como as redes sociais operam, a acreditar que os nossos problemas são só nossos e que tudo que a gente precisa projetar em redes sociais é a alegria, são as nossas viagens, são as coisas. E quando nós temos angústias muito existenciais, nós temos, pelo menos a meu ver, nós temos 3 caminhos principais. O meu melhor amigo, quando ele se sente angustiado, ele vai falar com uma inteligência artificial. E, assim, ele é meu melhor amigo, eu não estou aqui para falar mal dele, mas eu acredito que usar como forma de sair de dentro de nós confidenciarmos para alguém é uma coisa muito difícil, e eu consigo entender por que alguém utilizaria uma inteligência artificial para dialogar, né? O problema disso é que a gente acaba ficando com um interlocutor que só concorda conosco, né? Como se fosse todos os ditadores têm acesso ao que a gente chama do yes man, alguém que só concorda com a gente. Isso é muito perigoso. Por outro lado, felizmente, eu acho que é algo que está carregando boa parte do mundo nas costas. A gente tem a terapia. E eu acho extremamente essencial. Por favor, gente, vão à terapia. Eu não quero dizer que isso não é bom de maneira nenhuma. Mas o problema é que justamente a coisa mais bonita que existe na terapia, que é você estar a sós com uma outra pessoa e poder falar tudo para ela, também torna o terapeuta responsável por ser capaz de curar tudo. Por exemplo, uma pessoa que eu amo muito teve com a sua terapeuta, ajudou-lo imensamente a atravessar o seu divórcio, mas era uma terapeuta que não tinha experiência com imigração e tinham questões claras ali que estavam a doer sobre imigração. E o que você faz nesse caso? Você tem que demitir a sua terapeuta e você tem que contratar outra. Você tem que jogar aquela pessoa fora, ou se for multimilionário, eu acredito que você possa ter 5 terapeutas. Acredito que não é a realidade da maioria de nós. Mas, assim, nós somos conduzidos no mundo a sermos as pessoas que carregam todos os nossos problemas nas costas, e a gente precisa resolver a sós, de uma maneira que não constranja ninguém numa sala de terapia.
E o que acontece numa noite de poesia coletiva é justamente o oposto. Eu entendo que a angústia que me atomizaram a pensar que era só minha, também é de outro. A problemática que eu pensei que era só minha, também era de outro. E a gente volta ao que são as angústias de ser mulher, o que são as coisas que a gente foi levado a sentir vergonha. Se um homem nos assobia e fala uma coisa horrível na rua, a nossa primeira tendência, nós somos socializadas a guardar para a gente, a nos sentirmos culpadas. E quando eu vejo uma outra mulher no palco, uma mulher lendo um poema de 100 anos atrás, que reproduz exatamente o que eu senti e aquela vergonha, claro que a gente tem uma forma de catarse. Claro que... E essa é uma catarse muito mais poderosa por ser tão coletiva. Então, eu acho que o primeiro recurso, o ChatGPT, gente, por favor, não. O segundo, por favor, sim, e em complemento, com noites onde a gente possa ter a liberdade de olhar para dentro de nós, estar num local vulnerável, um local que não é de performance, mas é um local de entrega, um local seguro. Acho que é isso. Muito bem. Agora, Inês, quais é que achas que são os preconceitos que existem em relação às mulheres e de que forma é que a poesia lida ou pode ajudar a lidar com isso? Acho que vai ali também muito no seguimento do que a Paula nos trazia e, no fundo, de tudo o que também já fomos abordando aqui. Os preconceitos que estão inerentes às mulheres e, por oposição, também aos homens. Acho que de uma forma simples podemos explicar coisas complexas e lembrar-nos de, lá está, ainda agora a Paula me dizia que, pegando nas palavras da poeta, uma mulher não tem a obrigação de ser suave. Esse, por exemplo, é um dos preconceitos que tem em relação a nós e, por oposição, lá está, os homens têm que ser durões. Portanto, esta questão do machismo, mais uma vez, é uma questão que nos afeta a todos, é uma questão que afeta a toda a gente. E o feminismo serve, lá está, para nos libertar disso, a todos. E eu acho que, de facto, a poesia, trazendo estes temas, volto aqui também um bocadinho atrás àquilo que eu já dizia, é o tal reconhecimento que nós temos, não é, nas palavras dos outros, e que nos sentimos refletidos, que nos sentimos projetados, lá está, ao encontro deste bem comum e de estarmos em comunhão. E acho que sim, nesse sentido é muito importante. Continuamos a ter que lidar com estes preconceitos, toda a gente, homens, mulheres, pessoas trans, pessoas não binárias, e é de extrema importância trazermos isso à luz, e acho que a literatura tem aqui um papel preponderante também para nos ajudar a trilhar estes novos caminhos e a construir estas novas estruturas onde possamos ter, lá está, uma sociedade mais sã, mais empática, mais humana, no fundo, e libertária. Muito obrigado. Essa é precisamente a última questão que tenho para colocar no nosso debate e que coloco a ambas, e que é a seguinte: em que medida projetos como o Mulheres Fazem Revoluções e Candela podem contribuir para alargar os horizontes, as narrativas e a representatividade das mulheres na poesia, na literatura e no mundo contemporâneo? Pode a poesia contribuir para mudar a concepção da mulher na sociedade? Sim, pode. Sim, acho que já falámos também um bocadinho sobre isso, mas sim, acho que a poesia pode. A poesia tem mudado essa concepção, lá está o falar. Para já é muito, muito curioso, não é? Este exercício que nós fazemos de ler autoras, diversas autorias de há tanto tempo, que de alguma forma já falam sobre os problemas que nós ainda hoje nos deparamos com eles. Portanto, é uma coisa que não está a acontecer só comigo, como a Paula dizia, já aconteceu com tanta gente. E o facto de nós também, lá está, trazermos estas novas autorias tão importantes, e aqui queria também referir a questão do ensino que me fizeste há pouco e que acho que não explorei muito. Essa questão do ensino é basilar. Um exemplo tão simples.
como aquele que eu dei das Três Marias. Eu, Inês, portuguesa, nascida em Portugal, nunca tinha lidado com as Três Marias. E quem fala das Três Marias, nem das Três Marias enquanto coletivo, porque elas as três escreveram as novas cartas portuguesas, mas nem enquanto autoras individuais. Eu não sei como é que está agora, mas eu não li Maria Teresa Horta, eu não li Maria Isabel Barreno, eu não li a Maria Velho da Costa durante a escola. Lemos Sofia, de Mel Brainer, e mal. Lemos Flor Bela Espanca, também assim en passant. E de repente, lá está. E isto também é um sintoma. De repente acho que foi isso assim que explorámos um bocadinho mais no ensino. E o ensino, a poesia, os poetas, a literatura têm essa responsabilidade e têm essa capacidade também de lá está, trazer estas novas estruturas, dar visibilidade, trazer aqui à luz tantas vivências, tantas experiências que são diferentes daquilo que nós estamos acostumados a ler, a ver, e acho que isso faz toda a diferença, lá está, para aquele tal reconhecimento que nós temos vindo aqui a explorar, e não me quero repetir muito. Eu acredito, Inês, que ambos os nossos projetos eles têm muitas coisas em comum. E acho que é uma visão muito alinhada que, felizmente, a própria chamar de feminismo nos une e nós conseguimos ter algum tipo de mapa para andarmos juntas. Em particular, com relação ao Candela, eu acho que o que nós temos a oferecer e que eu acho que é de bastante valia é um espaço muito mais horizontal. Nós não pensamos a noite como uma forma de performance, porque, assim, acredito que muitas das pessoas que estejam aqui já têm contato com a poesia, gostam da poesia, estão próximas da poesia de alguma forma, mas essa não é a realidade de todas as pessoas. E acontece muito de muitas pessoas verem poesia como um lugar inacessível, não como um lugar de eu não sei escrever poesia, eu não entendo, eu não percebo poesia. É como se algo estivesse num pedestal. Nós, infelizmente, claro, graças à grande qualidade de autores que nós temos, também isso é muito intimidante. E o que nós buscamos trazer nas Noites de Candela é justamente isso, tirar dos andaimes, tirar dos pedestais. A poesia, ela é uma forma terapêutica, muitas vezes, de escrita. Muitas vezes é a única forma onde nós conseguimos extravasar os nossos pensamentos. Então, trazer uma noite que não é pensada como uma performance, mas sim como um lugar onde todas as pessoas possam se sentir confortáveis, possam se sentir abraçadas, para talvez ler um poema que elas próprias não sabem se é bom ou ruim, e repensar as ideias de bom ou ruim, ou para que a poesia tem que servir para alguma coisa, por que ela precisa... Ela não trabalha na lógica de produtividade, ela não dá dinheiro para a grande maioria das pessoas, e ela funciona para algo muito mais bonito que isso. E eu acho que a gente não pode esquecer isso. Muito obrigado a ambas por esta ronda de questões. Passamos agora a outro momento do nosso encontro, que é uma ronda de poemas, e que... primeira ronda de poemas, e que, na qual vamos ler alguns poemas que preparámos. Portanto, isto pode ser assim, podes começar tu, Inês, depois eu também leio. E vocês depois estão a apostar assim, que eu vá à frente, exato, não é? portanto, tu podes ler um poema, eu leio bandeira. outro, e vamos sempre assim fazendo a rodinha. Ok. Certo, sim, foi o Luís. Eu trouxe para primeiro poema que queria partilhar convosco um poema da Natália Correia, que também não li na escola. Felizmente tinha uma avó que gostava muito da Natália e conhecia a obra dela e a pessoa dela através da minha avó. Então vai assim, o poema chama-se Queixa das Jovens Almas Censuradas. Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola. Mais um letreiro que promete raízes, hastes e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tem a forma de uma cidade, mais um relógio e um calendário onde não vem a nossa idade.
Dão-nos a honra de manequim para dar corda à nossa ausência. Dão-nos um prémio de ser assim, sem pecado, nem inocência. Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu, levado à cena num teatro. Penteiam-nos com os crânios ermos, com as cabeleiras das avós, para jamais nos parecermos conosco quando estamos sós. Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo, e não nos soa na memória outra palavra que o medo. Temos fantasmas tão educados que adormecemos no seu ombro, somos vazios, despovoados de personagens de assombro. Dão-nos a capa do Evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco. Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura, para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura. Dão-nos um esquife feito de ferro, com embutidos de diamante, para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante. Dão-nos um nome e um jornal, um avião e um violino, mas não nos dão o animal que espeta os cornos no destino. Dão-nos marujos de papelão com um carimbo no passaporte. Por isso a nossa dimensão não é a vida, nem é a morte. Os poemas que eu trago para ler vêm de um projeto que eu tenho desenvolvido durante este ano de divulgação de autores e autoras do Algarve que são desconhecidos a nível nacional e que eu estou aqui a tentar mostrar e divulgar. Portanto, as 6 poetas que eu trago aqui são as poetas que eu tenho trabalhado, são poetas naturais do meu concelho, Concelho de Silves, no Algarve, e a primeira poeta que eu vos trago é Maria Antonieta Judice Barbosa, que foi escritora, poeta e jornalista. Nasceu na freguesia de São Bartolomeu de Messines, a 14 de novembro de 1924, e faleceu na maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, a 29 de julho de 1960, na sequência do parto do seu filho, com apenas 35 anos. O poema que eu vos vou ler intitula-se Poesia do Silêncio e pertence ao seu único livro, publicado póstumamente, intitulado A Voz e o Sonho. Gosto do silêncio. Sinto assim, como se caísse dentro de mim, uma serenidade bela, como se me cobrisse um véu isolador, sereno e bom. Gosto do silêncio. Tem cor, uma cor suave de tintas esbatidas. Tem som, um som de arfar de ave quando perdida no espaço. Gosto do silêncio. Sinto como um bálsamo benfazejo que me suaviza a alma. É como um beijo de paz e calma que me faz sentir em tudo maior beleza. Mais belo o mar, o céu, o luar, as nuvens, a noite, o nascer do dia. É a mais soberba sinfonia do universo, a rima mais bela do mais belo verso. O primeiro poema que eu vou ler é um poema da Ana Luísa Amaral, que a contribuição dela para tantas poetas aqui é inenarrável.
Ele se chama Experiências e Evidências e também foi o primeiro poema que eu li na nossa primeira noite de Candela, então ele é muito especial para mim. Quando eu era menina, fazíamos na escola uma experiência com 2 ímãs e uma folha de papel. Era uma dança estranha e fascinante. A do ímã pousado no papel, obedecendo ao outro, o encoberto, um Hércules de força misteriosa. Durante muito tempo, acreditei que o magnetismo era uma coisa de homens sábios. Aquele papagaio do Benjamin Franklin ficou-me na memória. O papagaio voando e, de entre as nuvens, o relâmpago e a promessa de aprisionar a luz. Eu não sabia, então, que só há poucos anos pôde a primeira mulher usar um telescópio de excelência, provar a existência da matéria negra na beleza do movimento angular das galáxias. O interior da história, repelido por séculos, o corpo em negativo de tantas antes dela, um grão de areia de encontro ao negativo do deserto durante tantos séculos. E, contudo, moveram-se, uma dança de carga positiva voando no papel, como é invisível a maior parte da matéria, mas existe, está mais do que provado. Seguimos? Ok. Eu vou continuar com Natália Correia. Não poderia deixar de trazer um poema que ela escreveu em 1982, quando pela primeira vez se começou a discutir a questão da interrupção voluntária da gravidez em Portugal. E nós, na altura, tínhamos um deputado do partido CDS que disse que o sexo servia só para procriar. E a Natália Correia, entre outras suas vertentes, além de poeta, foi também deputada na nossa Assembleia da República e escreveu um poema em resposta ao deputado Morgado, esse deputado que disse que o sexo era só para procriar. E ela, inclusive, até pensou em levar isto à Assembleia da República. Então vai assim: o coito do Morgado. Já que o coito, diz Morgado, tem como fim cristalino, preciso e imaculado fazer menina ou menino, e cada vez que o varão, sexual petisco manduca, temos na procriação prova de que houve truca-truca. Sendo pai só de um rebento, lógica é a conclusão de que o viril instrumento só usou, parca ração, uma vez. E se a função faz o órgão, diz o ditado, consumada essa exceção, ficou capado o Morgado. A próxima poeta algarvia que eu trago é Elvira Lídia Valente Correia Serras Pereira. Foi uma escritora e poetisa portuguesa que publicou, sobretudo, livros infantis em vida. As suas obras de poesia, que são as quadras e os sonetos, foram publicadas postumamente pelo seu marido, o filósofo alentejano António Serras Pereira. Ela nasceu no Algoz, a 26 de janeiro de 1903 e faleceu a 22 de março de 1964 em Montemoro Novo, onde se encontrava de visita à sua filha. O poema que eu irei ler chama-se Balada e é da sua obra Sonetos. Despertou a manhã entre sorrisos, acordes triunfais da primavera. Nos velhos troncos vai trepando a era. À beira de água espelham-se narcisos. A deusa Flora em toda a parte impera. Nos matagais em flor, os lindos frisos bordam caminhos toscos, imprecisos, pondo nos montes laivos de quimera. O ar sádio rescenda pinheirais.
Nas balseiras, os melros em descante são poetas tecendo madrigais. Só no meu coração, amargurado, florescem saudades, nada mais, que é tudo o que me resta do passado. Já que a Inês começou a botar fogo no parquinho, eu acho que eu vou seguir. Toda a gente aqui percebe inglês? Alguém? Sim, sim, sim. Ainda bem, porque seria muito difícil traduzir aqui no meio do caminho. Eu vou ler uma outra poeta também portuguesa, também aqui do Norte, a Francisca Camelo, e ela tem uma introdução que eu acho que é muito valiosa, ela acrescenta muito ao poema. É uma introdução da Titi Bhattacharya, que é uma grande teórica em teoria da reprodução social, que é uma teoria que é atacada igualmente por ser pouco marxista e muito marxista. E ela começa... Bom, eu vou ler a importância do pequeno almoço, que começa com a seguinte epígrafe. If workers' labor produces all the wealth in society, who then produces the worker? Put it another way, what kind of processes enable the worker to arrive at the doors of her place of work every day so she can produce the wealth of society? What role did breakfast play in her work readiness? Qualquer mulher sabe que é preciso manter as tropas, passar a ferro as fardas, parir herdeiros, esfregar o chão, de joelhos o sarro sai melhor. Quem mais poderá explicar às crianças a ausência do soldado, do empregado fabril, do político fervoroso que põe o pão na mesa? Se o sexo é político, imagina as lides da casa. Lavar a mão às manchas de vinho, sêmen, sangue, fazer a cama quando vazia, reunir no prato os nutrientes necessários para a capitalização do pai adúltero. Depois de fazer o pequeno almoço, as mulheres âncora, atracadas à enseada, assistem, em silêncio, à partida das armadas de Dom João, o primeiro, o anterior, o pai deste, para que agora, isto não é novo, pelo menos 15 mil machos sigam audazes. A ideia é de sempre. Queimar florestas, rapinar minas, estuprar indígenas, batizar terras que já tinham nome, reproduzir hospícios e quartos forrados a papel de parede amarelo. Enterrar a semente bem funda no colo do útero. E, aos poucos, gerar novos e delicados manequins de mãos calejadas. Deixar que a geração anterior ensine a seguinte a fazer o café. Atenção, não se faz café de qualquer maneira. É preciso formar uma pirâmide de pó. Não deixar que a água toque no funil. Não ligar de imediato na temperatura máxima. Dar-lhe o tempo certo de ebulição, mas continuando... vertê-lo quente na chávena de manhã, sementar esse pão vaporoso na mesa milagrosamente limpa, colher fruta fresca, valorizar a louça lavada, não regressar nunca à Sodoma abandonada, porque nessa o café já esfriou. Quem faz o pequeno almoço, sabe de tudo isto. Retorna à casa só e as mãos, sempre invisíveis, costuram dores como contas de rosário nos dentes e figos abertos no lugar dos lábios. Só quem come o pequeno almoço tem a boca demasiado cheia para perceber o fundamental. É que sem elas o mundo não chegaria sequer ao meio-dia. Obrigada. Então vamos seguir. Trago agora um pequeno poema, mas grande em significado, da Noémia de Souza, uma poeta moçambicana. Porquê? Porquê é que as acácias, de repente, floriram flores de sangue? Porquê é que as noites já não são calmas e doces? Porque são agora carregadas de eletricidade e longas. Porque é que os negros já não gemem noite fora? Porque é que os negros gritam à luz do dia?
A próxima poeta que vos trago tem o pseudónimo de Nita Lupi. O nome verdadeiro dela é Mariana Duarte de Almeida Lupi e foi uma poeta e cantora lírica portuguesa. Nasceu na cidade de Silves no ano de 1902 e faleceu em Lisboa no ano de 1999. O poema que vos trago chama-se Lago Azul e pertence ao seu primeiro livro de poesia, também chamado Lago Azul. Silêncio. Hora de sonho. Hora sagrada. Hora de todas as evocações. Cresce para mim a noite, imaginada, antevisão de todas as visões. Meus olhos veem longe, iluminada, a terra resplandece entre clarões. Um choro d'água, numa voz magoada, traz à noite o embalo das canções. Coalhado de estrelas, na paisagem, um lago azul de transparente calma, é o espelho sereno do luar. Foi nesse lago, vendo a minha imagem, que eu senti o mistério da minha alma, uma estrela entre sombras a errar. Eu vou ler um poema da Elvis Guerra, poeta Mushi, que teve recentemente no Folho, em Óbidos, a falar desse livro, o Ramoneira. Vou ler um poema que se chama Ao Menino que Fui. Nasci a dançar La Llorona no colo da minha mãe. Nasci e era um bebê Mushi. Nasci num jardim só de mulheres. Nasci em setembro. Nasci 3 anos antes da Szymborska ganhar o Nobel. Nasci na noite em que meu tio se suicidou. Nasci numa cama de rede despida. Nasci num ventre que se abriu 4 vezes. Nasci numa cama com um chão de terra batida. Nasci a olhar para um céu de veludo escuro. Nasci abraçado a uma boneca de pau. Nasci com uma flor na cabeça. Nasci com um vestido amarelo. Nasci com um nome de 5 letras e por cada letra tive um amante. Nasci de um pai que odiava Mushis. Nasci de uma mãe que nunca conheceu o medo. Nasci de uma avó e de seus múltiplos homens. Nasci a pedir que não me matassem. Nasci a cheirar uma guiexuba, porque os Mushis nascem a cheirar a uma flor. Nasci para dançar de saltos altos e com um livro na cabeça. Nasci a pedir que me lessem o mundo. Nasci livre, o resto é poesia. Vou seguir aqui com Maria Teresa Horta, um poema que se chama Regresso e é do seu livro Senhora de Mim. Regresso. Regresso para mim e de mim falo. E desdigo de mim em reencontro. Os pontos, um por um. O sol, os braços, a boca, o sabor. Ou os meus ombros. Trago para fora o que é secreto. Vantagem de saudade, o que é segredo. Retorno para mim e em mim toda desencontro já o meu regresso. A próxima poeta que vos trago chama-se Bárbara Delfina Ramos e foi uma poeta portuguesa. Ela nasceu no dia 7 de dezembro de 1911, no sítio do Rogel, na freguesia de Pera, e faleceu em data e lugar que não conhecemos. Ela teve a particularidade de viver a sua vida toda fora do Algarve e nos últimos 16 anos de vida ela retornou ao Algarve para cuidar do marido que se encontrava doente. Retornaram ao lugar onde ela nasceu e após o falecimento do marido, já a partir dos 80 anos, é que ela publicou
a poesia que tinha escrito durante toda a vida em 2 obras. E, portanto, o poema que eu vos trago intitula-se Sou Poeta e é de uma dessas obras que se chama Flores de Outono. Sou poeta e suporto as minhas negras sombras. Descrevo as minhas musas no papel. Seguro na mão esquerda a taça de fel. Levanto aos olhos ao céu e sigo o voar das pombas. Sou mensageiro das trevas, sou manancial de amargura, sou nascente de água pura. Sou vida humana que tu, morte, levas. Sou a uva que já não faz vinho. Sou o pobre sapo que se enganou no caminho. Sou o restolho do outono que queima a folha. Sou o alcoólico que da bebedeira se orgulha. O meu estilo não tem rancor nem vazio. Fui desenhado no serpentear do rio. Gostaria de ver o mundo sem fronteiras nem limites e nunca ter de ouvir o troar do dinamite. Somente cartazes baloiçando na areia movediça, dizendo às crianças que já não há pão e justiça. Sou poeta, sinto tudo isto e muito mais. Escrevo versos que ninguém lerá jamais. Deitam-os na fogueira que já só tem fumo. Mas eu vou seguir o meu rumo. E um dia alguém cantará a minha história. Talvez a possam cantar a toda a hora, quando o compasso medir a coragem justa e se quebrar o segredo que nos assusta. Quando o tempo for leal à balança e poder avançar sem receio a criança. Bárbara Delfina Ramos. Eu vou ler um poema da Elisa Lucinda, atriz, poeta, escritora de prosa também brasileira. Ela tem uma extensa obra que muitas vezes toca no assunto do feminismo. Esse aqui não, mas eu gosto muito dele, é só por isso que eu vou ler. Ele se chama No Elevador do Filho de Deus. A gente tem que morrer, bobeou e outras vezes durante a vida, que eu já estou ficando craque em ressurreição. Bobeou e eu estou morrendo. Na minha extrema pulsão, na minha extrema unção, na minha extrema menção de acordar viva todo dia, há dores que sinceramente eu não resolvo, sinceramente sucumbo, a nós que não dissolvo e me torno moribundo de doer daquele corte, do haver sangramento e forte, que vem no mesmo malote das coisas queridas, vem dentro dos amores, dentro das perdas de coisas antes possuídas, dentro das alegrias havidas. Há porradas que não têm saída. Há um monte de... Não era isso que eu queria. Outro dia, acabei de morrer depois de uma crise sobre existencialismo, terceiro mundo, ideologia, inflação. E quando penso que não, me vejo ressurgida no banheiro, feito um punheteiro de chuveiro. Sem cor, sem fala, nem informática, nem cabala. Eu era uma espécie de Lázara, poeta ressuscitada, passaporte sem mala, com destino de nada. A gente tem que morrer tantas vezes durante a vida, ensaiar 1000 vezes a séria despedida, a morte real, do gastamento do corpo, a coisa mal resolvida daquela morte florida, cheia de pêsames nos ombros, os parentes chorosos, cheio do sorriso culpado dos inimigos invejosos, que eu já estou ficando especialista em renascimento. Hoje, praticamente, eu morro quando eu quero. Às vezes, só porque não foi um bom desfecho, ou porque eu não concordo, ou uma bela puxada no tapete, ou porque eu mesma me enrolo, não dá outra. Tiro o chinelo, dou uma morrida. Não atendo telefone, campainha, fico ali, camisolenta, em estado de éter, nem zangada, nem histérica, nem puta da vida, estou nocauteada, eu estou morrida. Morte cotidiana é boa, porque além de ser uma pausa, não tem aquela ansiedade para entrar em cena. É uma espécie de venda, uma espécie de encomenda que a gente faz para depois ter um produto com maior resistência, onde a gente se recolhe e quem não assume nega, fica feito a justiça, cega. Depois, acorda bela, corta os cabelos, muda a maquiagem, reinventa modelos, reencontra os amigos que fazem a velha e merecida pergunta ao teu eu. Onde você estava? Estava sumida? Morreu? E a gente, com aquela cara de fantasma moderno, dias persona falida, diz, não, estava só deprimida.
Vamos então seguir, já está quase. Trago-vos para meu penúltimo poema um poema das Novas Cartas Portuguesas, portanto ninguém sabe qual das Três Marias escreveu, porque elas escreveram no coletivo e nunca nenhuma denunciou a outra, e não disseram quem é que tinha escrito o quê, portanto é as Três Marias. E o poema chama-se Meu Poema de Amor à Maneira de Dedicatória. Jardim de Março. Ninguém te diz que fiques, mas eu digo. Possíveis os teus olhos são de verde. Que seja a cor da água do que sentes. Infância e Madre Silva, tu comigo. Selado sobre a casa desabrigo ou cintilante racha na parede. A parte do que sabes e que eu minto. Te exponho só de rosas, não somente. O corpo que se canta e não pretende, por demais onde a terra não se estende. E de ti memória, em fio de zinco, ninguém te diz que partas, mas eu digo. Intransponíveis são as pedras do que sinto. Atentamente estou, mas não contigo. A próxima poeta que vos trago chama-se Maria Teresa Brás Ramos dos Santos e é mais conhecida por ser poeta, escritora de livros infanto-juvenis, com a grande tendência para a divulgação ambiental e também artista plástica. Ela nasceu em Silves no dia 26 de março de 1932 e reside atualmente num lar em Oeiras. O poema chama-se Vazio e a obra Vida. Vazio, vazio, só vazio. Em tudo encontro o negro vazio. O céu me parece vazio de estrelas, porque não as vejo cintilar. O mundo, todo ele, me parece vazio, tal qual vazio encontro o enorme leito onde me deito. Encontro todos os dias o vazio, esperando-me à porta, com risadas de escárnio, quando à tardinha o regresso a casa se adivinha. Ainda o vazio me acompanha de braço dado, qual amante enamorado, quando por desfastio me passeio nas ruas pejadas de humanidade. Mas mais vazio que o negro vazio que me rodeia é este horrível vazio que sinto dentro de mim, pungente como punhal, que na carne se sente, cruel como amargo fel. Como meu penúltimo poema, eu vou ler um poema da grande poeta Luísa Romão, que ela me trouxe um grande problema também, porque eu não consegui escolher um. E, bom, esse é um poema curtinho, espero fazer justiça. Ele se chama Local de Nascimento. América. Uma mulher não é um território, mesmo assim lhe plantam bandeiras. Uma mulher não é um souvenir, mesmo assim lhe colam etiquetas. Mais que nuvem, menos que pedra. Uma mulher não é uma estrada. Não lhe penetre as cavidades com a fúria de um minerador hispânico. O ouro que lhe brota da tez é antes oferenda que moeda. Uma mulher descende do sol, ainda que forçada à sombra. Então, para terminar aqui a minha partilha, o meu contributo na ronda de poemas, trago um poema de uma poeta indígena. Ela é de Manaus e que se chama Jamil Anahata. E o poema chama-se Desejo Incendiário.
Um dia me vestiram de cinza e me puseram óculos cinzas. Cinzas foi o que vi quando olhei o passado. Cinzas era o prenúncio de futuro. Cinza fui eu, pintada e vestida da cor nem. Nem esse, nem aquele, nem ali, nem aqui. Corpo deslocado, corpo limitado, mas primeiramente conhecedor de caminhos sinuosos. Para rebrotar as raízes, precisa ser mais, ser cinzas, mas antes me transformar em fósforo e combustível. A última poeta que vos trago chama-se Maria da Soledade Freire Oliveira Montenegro. Foi jornalista e poeta e nasceu em Silves a 3 de junho de 1920. O poema chama-se O Meu Castelo e é da sua obra Meu Destino de Mulher. Ergui, com amor infindo, um castelo de encantar, para onde eu entro rindo e de onde saio a chorar. É branquinho o meu castelo, como o luar à noitinha, como a lã que com desvelo fia a linda pastorinha. Entro rindo por julgar que o meu coração cansado de penas vou libertar. Saio num choro magoado, não conseguindo encontrar o sossego desejado. Como meu último poema, eu trago uma poeta que, na verdade, já trouxe antes, a Emília Souza, e também é um poema bem curtinho, que se chama Política. Política. A mulher é política. Ainda que não se filie a nenhum partido, ainda que tenha sido ensinada a se afastar da política, ela simplesmente o é. É político levantar os olhos acima do chão, andar de mamilo duro sob o fino tecido da liberdade. Para além do voto, a política, no pulsar da vulva, na cutícula desfeita, na marcha de cara lavada. Não se engane, mulher. Para nós que sangramos, não morrer é um ato político. Obrigada. Muito obrigado pela partilha destes poemas. E agora vamos abrir o nosso Open Mic. Portanto, todas as pessoas que estiverem na plateia, que estiverem a assistir à ação, podem vir aqui ao palco, partilhar, quer seja poemas, reflexões sobre feminismo ou não, porque isto é um espaço de liberdade, de partilha. Portanto, tudo o que sentirem que devem vir cá à frente partilhar, estejam à vontade, força nisso. Nós agora vamos recolher-nos ali no público, Okay. E depois, para fechar o Open Mic, nós depois voltamos cá ao palco para fazer as despedidas finais. Ok. Pronto, até já então. Até já.
Alô? Eu sou Isabelle Neri. Olá, eu sou Letícia, sou brasileira. É a minha primeira vez em Portugal. Estou muito feliz. Nós fazemos parte da Antologia Suja, que é a união de 2 coletivos de poesia no Brasil, que é a Vozes Escarlates e as Marianas. As Marianas têm esse nome em homenagem a uma poeta e escritora luso-brasileira que nasceu em Vila Real, que é a Mariana Coelho, e que esta semana, na Biblioteca Nacional em Lisboa, teve uma pesquisadora, Rosana Cássia, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que lançou um livro sobre os poemas e a pesquisa sobre a Mariana Coelho. Então, eu vou ler o meu poema. Eu entrei na coletânea com um poema e uma xilogravura. Descobertas. Esse poema eu escrevi. Eu tive um falso positivo de coronária entupida no início do ano. E, com um susto, como se eu estivesse prestes a morrer, eu me despedi das pessoas que eu amo, dos meus amigos, e fiz esse poema. Descobertas. Minha coronária tem a cintura fina. Ela dialoga com minha paciência. Ambas caminham juntas, bloqueiam acessos. Entre o navegar, o rio flui, na velocidade contrária à do mundo. O belo, na superfície, é só textura. Uma faca sem ponta tira o verniz, porque não tem essência. É um aglutinado de gordura e morbidez que enjoa qualquer estômago. O sabor do abissal vem à tona. É o salgado do mar com gosto de imensidão. Nos olhos molhados, restos de noites, de versos mal acabados e desenhos rasgados. Converso em baixo tom com a paciência, que respira tranquila. A coronária abre suas comportas e deixa fluir, porque é preciso. Eu vou ler um texto que eu escrevi também para a Antologia Suja e que é baseado num acontecimento verdadeiro da minha infância e adolescência, porque eu fui criada numa família cristã, numa família protestante, e vocês devem imaginar o que isso significou. Esse texto se chama Exorcismo. Eu tinha 15 anos. A mãe me exorcizou. As belas mãos de dedos longos, postas sobre minha cabeça, invocaram os demônios que me habitavam, que me faziam errada, errante, maculada, malcriada. Se manifestem agora em nome de Jesus. Os demônios ficaram quietinhos, observando, escondidos sob minha carne inocente. Agora, minha juventude, como um lençol alvejado, posto na mente como um gole de cachaça, morta. Aquela tristeza transparente como um gole de cachaça, ardente, dentro da redoma de cristal polido por um Deus ausente, morta. Agora acordei metida em imundície, mergulhada em vísceras humanas e sandices, as minhas, as suas. Viva. Os olhos do Deus onipotente que me guiou menina se desviaram do meu gozo espojado, do meu corpo emporcalhado pela porta aberta. Agora, corro com os demônios, pés descalços sobre o barro quente, sórdida, clemente, viva. Olhe para mim, Deus, toda sem volta em minha tarde de encontro, sem arrependimentos, sem linimento, rasgada pelas feridas, sem escudo ou lança, armada com as lágrimas e o riso úmido e o coração que arranquei pela boca.
Olá. Bom, escrevi esse poema. Meu nome é Fernanda. Sou uma poeta, poetisa, mulher, molhada, entre gozos e lágrimas, rio da desgraça, que insiste em me acompanhar, sufocar, inundar. E mesmo assim, saio de lá, com um sorriso no olhar e a boca a praguejar, palavras que nunca irei recitar fora do meu lar. Obrigada. Olá, o meu nome é Cidália. Eu não sou poetisa, só escrevo às vezes. Eu queria ser mulher racional e não sentir no peito as dores da paixão. Queria não me ligar tanto às emoções, porque estas me prendem e me amarram com nós de marinheiro. Eu queria que a vida não me tivesse magoado tanto e não ter perdido tão imensa gente. Eu queria não conhecer a dor das saudades, porque estas me prendem e me amarram com nós de marinheiro. Eu queria não ter amado incondicionalmente e não ter sofrido a dor da separação. Eu queria não conhecer o punhal das traições, porque estas me prendem e me amarram com nós de marinheiro. Eu queria não ter ido ao Algarve e por ti me ter tão apaixonado. Eu queria não ter feito visitas à prisão, porque estas me prendem e me amarram com nós de marinheiro. Eu queria não ter tido um filho e não ter que chorar a sua morte e num caixão ter deixado as minhas lágrimas, porque estas me prendem e me amarram com nós de marinheiro. Eu queria não ter conhecido um príncipe que comigo viveu a dor do ciúme e não ter sentido os rasgões do aborto, porque estes me prendem e me amarram com nós de marinheiro. Eu queria não te ter encontrado e ter feito de ti meu melhor amigo, para depois te perder sem as dores do adeus, porque estas me prendem e me amarram com nós de marinheiro. Eu queria que a vida já me respeitasse e que não fizesse de mim o que quer e que finalmente em paz me deixasse, porque ainda me prende e me amarra com nós de marinheiro. Porque agora sei que penar faz parte da vida que não soube viver com arte e que vou sofrer este tempo inteiro. E só quando morrer soltarei o nó da corda invisível que me liga ao ventre, o nó de marinheiro do meu timoneiro. Obrigada. Natureza. És livre, amada e admirada. Transformas a morte em vida, a semente em alimento, a água em esperança. A pintura inspiras a esboçar a realidade com aguarelas de sentimento, traços desenhados com especificidade como primeiras impressões rasgadas pelo vento. A poeta alude à diversidade das tuas formas e feitios no poético experimento. Escreve na flor da idade o mágico desenvolvimento dos teus 4 elementos, o fogo, a água, o ar e a terra. A fotógrafa observa com desprendimento e ignorância a alma misteriosa que te pertence. Com admiração e alguma relutância, capta a realidade de um instante emoldurada pela ciência e pelo esotérico. No singelo fragmento da realidade, na poesia nua e crua, na pintura despida de preconceitos, cabem os teus verdadeiros traços, interpretados pela compreensão humana, adulterados pelas emoções dos homens e protegidos pela energia feminina. Mãe Natureza,
És um rio de inspiração, um furacão de energia, rajadas de vida eterna que esvoaçam pelo universo à procura da magia espiritual da tua presença divina. Este chama-se o mundo encantado dos brinquedos. Cravos cravados na sepultura, com o nome gravado na pedra dura. Raquel, a bruxa sem cultura, que da mais patética amargura construiu o castelo clausura, onde habitam os monstros responsáveis pela cruel censura. Doa meu corpo à terra em tempo de ditadura, meus ossos rasgados pela inóspita dentadura de quem um dia ladrou por uma doce ferradura. Disse amanhã à morte e ao crime passional, escondi delírios e insanidade radical. É que por dentro desta linguagem coloquial está uma rapariga banal à procura da sua identidade social. Será este ritual multidimensional? Procura o anjo e o demónio a morte ficcional ou os crimes esotéricos que levam à extinção espiritual? Pergunto pela paz mundial, como na purga será legal esse registro criminal? Será o mundo apenas uma grande batalha naval? Acende já as velas desse caliginoso castiçal. O relógio já marca a hora da morte material. Preparai abutres, meu funeral. Se neste mundo pardo e virtual não tenho lugar à mesa principal, então meu corpo navega até ao espaço boreal e eu me despeço com um beijo triunfal. Vou ler um pequeno poema da antologia suja. Vou ler um pequeno poema da antologia suja de Lara Peter. Sujeira é o que escorre no meio das minhas pernas, de dentro do meu peito, dentro da minha boca, fora do meu ânus. E logo percebo, estou nua e suja, todos os dias. Boa tarde. Eu não trouxe nenhum poema, mas como foi-me oferecido um poema, eu acho que vou ler então o poema que veio dirigido a mim, porque foi uma oferta. Ela pede tudo o que a perde. Paragens, paradeiros. Ela pede o que não tem, parança. Dança quando arde, arde enquanto dança. Ela pede para esquecer muito, até se lembrar de tudo. Regina Guimarães. É de Porto. Pronto, eu acho que veio para mim porque eu adoro dançar e eu realmente danço quando ardo, danço quando estou mais deprimida, quando estou mais triste, quando estou mais fora deste mundo e a dança arde. Porque quando nós dançamos, já estamos fora do nosso corpo, fora da nossa alma e, ao mesmo tempo, estamos dentro do nosso corpo e dentro da nossa alma. Portanto, obrigada por este papel. Obrigada. Portanto, última oportunidade. Mais alguém deseja vir cá à frente, ler o seu texto, partilhar a sua reflexão? Fechado. Ok, então se calhar vamos terminar a sessão por aqui. Portanto, convido as nossas oradoras a voltarem aqui ao palco, por favor.
Então, em primeiro lugar, quero agradecer muito a vossa presença, a presença das pessoas que estão aqui a assistir e sem a qual este evento e este tipo de eventos não tem sentido de existir. Muito obrigado também às pessoas que vieram cá à frente dizer poemas. Em segundo lugar, o meu enorme agradecimento também às nossas oradoras, à Inês e à Paula, que estiveram aqui a conversar sobre este tema tão importante e tão atual. E por fim, quero deixar o meu grande agradecimento também à FNAC por acolher esta iniciativa. Eu vou passar a palavra à Inês e à Paula para fazerem também as suas despedidas. Vou eu? É? Se continuamos, ok, no ritmo. Mais uma vez, quero agradecer a vossa presença e obrigada também a ti, Luís, o nosso cravo de Tunes, que promove estes momentos de comunhão que são tão importantes. Agradecer à minha companheira Paula, que foi incrível estar contigo aqui. Obrigada pela tua energia e pelas tuas palavras também. E a toda a gente que aqui esteve, quem veio declamar, ler poemas, é sempre importante. E voltamos-nos a encontrar em breve, acho eu, cruzamos-nos por aí. E já sabem, amor, poesia e rebeldia. Bom, eu não sei muito bem o que dizer, além de muito, muito, muito obrigada a todos. Estou transbordando de gratidão aqui. Muito obrigada, Luís, pela oportunidade, por promover todos esses ciclos de debates, lembrando que são uma vez por mês, certo? Baseado em diversas temáticas, então acompanhem. E muito obrigada, Inês, foi maravilhoso. Quero muito seguir o teu trabalho, quero muito conhecer mais sobre tudo que você está tacar fogo nas pessoas. Acho maravilhoso. Escutou? É isso aí. Muito obrigada, gente. De novo, nos escutou, a quem veio aqui. De novo, é um domingo à tarde, é um domingo quase à noite. Só tenho mesmo a agradecer. Muito obrigada. E até sexta, dia 7, 19h30. Noite de Candela, Isso. Na Casa da Horta. Acompanhem a gente nas redes sociais, Noite de Candela. Venham. A Casa da Horta é um lugar que nos acolhe há muitos anos agora, é verdade, e que tem sempre uma sopa quentinha, quem precisar, sem custo, a quem quiser. E estamos nós por lá. É isso. Obrigada. Obrigada, Inês. Terminar dizendo que a próxima sessão deste ciclo de conversas e debates sobre poesia, mais open mic, vai ter a próxima sessão dia 7 de dezembro e será sobre poesia e espiritualidade com as poetas Ana Cláudia Santos e Bia Jesus. Até lá. Muito obrigado por tudo.